Chegou o dia que você estava esperando na imersão Dev. Nessa aula, a gente vai entender ali no CodePen um pouquinho mais dos outros blocos do HTML, como que isso mistura com o JavaScript que a gente estava escrevendo. E vai ter um pouquinho mais de cara de uma página da internet que você está bastante acostumado a usar e ver. Pois é, a gente vai pegar algumas estruturinhas e saber linkar um clique de um botão, o digitar de uma letra, fazer isso acionar alguma função, alguma parte do código que a gente escreveu em JavaScript. E isso, de novo, vai te abrir possibilidades que você não estava enxergando. Porque agora a gente não vai mais ficar ali naquele consolezinho todo estranho, ou ficar jogando imagem para as pessoas naquele alert. A gente vai fazer de uma maneira muito mais estruturada, que você vai poder compartilhar com uma página web e vai ficar super interessante para as pessoas usarem esse sisteminha. Então, quero ver o que você vai aprontar hoje nessa quinta aula e por isso estou chamando o Guilherme e a Rafaela para a gente dar um mergulho nessa parte do JavaScript do HTML. Olá, estamos aqui na quinta aula. A gente vai dar uma elaborada no nosso Alura Flix. É isso, Rafaela, Guilherme? É isso mesmo. É isso aí. Vamos avançar, né, os nossos conhecimentos hoje e misturar HTML, JavaScript, fazer uma lambança só. Pois é, a gente já viu a base até a última aula. A gente viu o if, que é condicional, a gente viu dois loops, o while, o for, a gente viu os mecanismos de variáveis e até o array, o grupo de variáveis, né, uma sequência, um vetor, que algumas pessoas chamam. Isso já dá bastante base, que até hoje a gente vai chegar em mais um elemento fundamental desse tipo de programação, mais comum em diversas linguagens, que é o uso de função. Então, respira que a gente vai começar o código. Olha aí, Guilherme, na nossa quinta aula, que está aí na Imersão Dev, tem o link para você pegar esse CodePen da quinta aula, que tem o design, que é onde a gente vai começar. O desafio é o seguinte, a gente fez um site bacana, que a gente tem vários endereços de imagem dos pôsteres dos filmes, só que a gente escrevia isso sempre na array direto. Agora, olha o nosso objetivo. Nosso objetivo é esse design bonitão para que você possa mostrar para o pessoal da sua casa e falar, digita aí o filme que você quer adicionar. Digita não um filme, mas o endereço da capa do filme. Então, com isso, a gente vai criar uma interação com os nossos usuários da nossa página web. Olha que bacana, já fica um sistema que tem uma carinha do real, tá bem? E a questão é, como que a gente vai pegar o que alguém digitar aí, nesse lugar, uma imagem, para de alguma forma cair e virar aquela tag image que a gente usou, sem saber muito bem como funciona, do HTML e se tornar um pôster. Esse é o nosso desafio de agora. Não se esqueça de fazer o fork aí e já deixar as tags da Imersão Dev e da Alura. Vou fazer um fork aqui para minha conta desse projeto, da aula 5. E vou, só para deixar aqui bem legalzinho, vou renomear isso aqui para Alura Flix, com botão, opa, esqueci de ter, com botão. Vou colocar as tags lá nos settings, para não esquecer, em settings. Então aqui a gente tem a tag que eu vou colocar, Alura, vírgula, hashtag, imersão dev. Beleza. Deixa eu só ver aqui se o behavior o salvo está desabilitado e o auto update desabilitado também. Beleza. Então vamos lá. Layout super bonito. A gente vai dar uma olhadinha no HTML porque tem algo interessante nele também, né? Então o que a gente quer fazer? Eu vou digitar, né, uma determinada capa de um filme, que igual a gente estava armazenando lá na nossa array da aula 4, só que quando eu digitar e colocar aqui adicionar filme, que eu clico nesse botão, eu quero que alguma coisa aconteça, eu quero de fato pegar, né, o conteúdo que eu coloquei aqui dentro, inserir esse conteúdo numa tag image e exibir aqui na tela. Então, se a gente observar o código HTML, né, todo a nossa explicação aqui do código, observa que na parte do botão, aqui no meu caso, na linha 18, o que a gente tem é o seguinte, olha só, vou deixar bem do ladinho para a gente conseguir ver. Ó. Na linha 18, a gente tem algo escrito assim, ó, on click, adicionar filme favorito, abre e fecha parênteses, adicionar filme, que é o texto que está aparecendo aqui. O que isso significa? Significa que todas as vezes que eu clico nesse adicionar filme, algo dentro do JavaScript
precisa acontecer, certo? Então, E se você clicar agora, então, Guilherme? E se clicar agora, o que acontece Vou já que clicar. já está pronto? Cliquei agora, não acontece nada. Tô clicando, cliquei, não acontece nada. Então, o que eu quero fazer é o seguinte, vamos criar uma forma de conseguir transportar um comportamento do HTML, né, que é um botão do HTML, para adicionar filme, para o JavaScript. Primeira coisa, para a gente conseguir criar e trazer esse comportamento, a gente vai criar algo dentro do JavaScript e muito comum de outras linguagens também, chamada função. Então, só de eu escrever a palavrinha fun, já aparece ali function. Quando eu dou um enter, observe que ele já muda de cor. Vou dar um zoom aqui para a gente conseguir enxergar isso melhor. Então, a gente tem aqui uma função, né? Qual é essa função? Qual que é a responsabilidade dessa função? Né? E qual é o nome dessa função? Bom, essa função, né, adicionar filme, o objetivo dela é adicionar um filme. Então, dentro dela, a gente vai escrever uma série de códigos que o objetivo final dela vai ser adicionar um filme. E o nome dela, né, quando a gente coloca aqui, ó, function, a próxima coisa que eu faço é passar o nome da minha função. Então, eu vou copiar com o mesmo nome que eu tenho aqui, ó, adicionar filme favorito, lá do HTML da minha linha 18. Então, dei um Ctrl+C, Ctrl+V, adicionar filme favorito. Mas esse nome aí, essa palavra que está escrito adicionar filme favorito, foi a gente que inventou, né? Foi isso. A Carol, o Gabriel, que fizeram esse modelinho pequenininho da tela. Esse é um nome em português, assim como o nome de variável, eu poderia ter colocado adicionar o filme que eu gosto. Podia ser isso. Isso, poderia. Aqui pode ser qualquer nome, né? O importante é que a gente tenha esse abre e fecha parênteses aqui, para indicar que é uma função. Então, sempre que a gente tem o function abre e fecha parênteses, a gente sabe que se trata de uma função, tá bom? Então, a gente tem aqui esse abre e fecha parênteses, e assim como a gente viu no for, no while, a gente tem o abre e fecha bigodes também. Então, vamos lá, olha só. Toda função em JavaScript, ela vai ter o nome function, o nome da função que a gente quer, abre e fecha parênteses, abre e fecha bigodes. Tudo que acontece dentro do abre e fecha bigodes vai ser o comportamento que vai acontecer quando a gente executar a nossa função aqui no JavaScript. Então, vamos começar com um exemplo bem simples. Sempre que eu clico no adicionar filme, eu quero colocar no console exibir uma palavrinha chamada clicou. Então, vou colocar aqui um console.log escrito clicou. Só isso. Vou salvar, vou executar o meu código, ele vai carregar ali e vou deixar o console já abertinho aqui. Então, vou scrollar o Alura Flix aqui para baixo e vou clicar no adicionar filme uma vez. Cliquei e apareceu ali clicou. Ou seja, vou mais uma vez, só para ter certeza, cliquei e apareceu clicou. O que acontece? Existe um botão no nosso Alura Flix que chama uma função lá do JavaScript. Então, tem um botão do HTML que vai chamar algo lá do JavaScript, né? E a gente chama como? A gente colocou o mesmo nome, né? Aqui, Paulo, você comentou sobre outro nome, poderia ser adicionar filme. Vou tirar o favorito. Olha só, vamos ver o que vai acontecer. Coloquei só adicionar filme, salvei o projeto e executando mais uma vez, vamos ver se ele vai conseguir identificar essa função aqui. Então, sempre quando eu clico aqui, estou clicando, nada acontece. Ele já até estoura um erro aqui para mim, que ele fala que adicionar filme não está definido, tal. Então, lembra que a gente precisa do mesmo nome aqui. Então, se eu chamo aqui... Mostra o erro de novo, Guilherme, que é para as pessoas não terem medo. Esse é um erro que acontece com muita frequência. Beleza. Scrollando aqui a página um pouquinho, ele fala que é um erro de referência, né? Ele fala que adicionar filme não está definido. Tá bom? E tá certo ele. Certo. Porque a gente tem aqui no OnClick o adicionar filme, só que quando a gente executa essa função, existe a gente tenta chamar uma função que não existe, né? Que não tem aqui, né? Por quê? A gente só tem uma função chamada adicionar filme favorito. E lá no OnClick do nosso botão é adicionar filme. Então, se eu removo isso aqui, ó, se eu removo o favorito e deixo com o mesmo nome, ó, adicionar filme e adicionar filme, salvei. Executando mais uma vez, limpando aqui o meu terminal do meu console, vou clicar aqui, agora sim deu certo. Então, observa, é importante que o nome da função que a gente está vinculando no botão lá do HTML, o mesmo nome a gente precisa do lado do JavaScript. Beleza?
Uma dúvida. Olha só, se você rodar de novo, apagar o console, aí e rodar de novo o nosso programa roda, não apareceu, clicou, não é? Não. Olha que diferente. Tudo que a gente estava fazendo até agora, quando a gente clicava em Run, ele executava tudo que estava no nosso bloco JS. E dessa vez ele curiosamente não executou o console log. Então é aí que começa a entrar a diferença de você ter funções ou aquele código que a gente já jogava direto na lata. A função, ela é executada, a gente chama que ela é invocada, ela é chamada, executada em determinado momento, quando alguém pede, fala, ó, agora eu quero que você rode, execute, adicionar filme. É diferente daquele Exato. bloco que fica fora de função, que quando a gente clicava run, ele saía rasgando e executando. Ele está em blocos, tanto que não importa muito a ordem. Quer ver? Coloca um console log, começo e fim, um antes da função e outro depois da função, Guilherme, para a gente entender. Não aí. Antes, dá um Ctrl Z aí, antes do adiciona filme, antes da declaração, põe aí um console.log iniciou o programa. E pode pôr terminou o programa ali na linha 7. E vocês vão ver que quando a gente roda esse programa, o clicou não acontece. Por quê? Porque a linha 3 a 5 está especificando um comportamento que deve ser executado quando a gente falar que deve ser. Diferente do iniciou e do terminou. Roda aí pra gente ver. Bom, rodando aqui, vamos ver. Olha lá, não apareceu clicou. Inclusive agora, se a gente clicar no adicionar filme, ele mostrou clicou, mas não mostrou o iniciou e o terminou. Então no começo pode ser um pouquinho confuso, mas funçõezinhas são blocos de código que a gente quer que sejam executados em determinado momento. Quando? Quando eu cair numa condição num if, dentro de um while, quando alguém fez alguma coisa na minha página web, aí mistura HTML com JavaScript. Então, em alguma condição. Então, função é um bloco de código que executa em determinado momento. Logo quando linha a linha ele está executando? Não. Ele só executa quando alguém chama, diferente do código que a gente estava vendo até hoje. Tá bem? Então, no começo pode dar uma balançada na cabeça. Não, beleza. A gente, então, só viu que quando a gente aperta no botão de adicionar filme, a gente imprime com console log, mas eu acho que essa não é a coisa que a gente quer fazer aqui no Aluraflix. A gente podia começar já mostrando como que faz para a gente, quando inserir alguma coisa ali dentro daquele campo do insira endereço de imagem, a gente guardar essa informação para poder depois usar, né? Que no caso a gente vai usar para mostrar a imagem em si. O que acontece? Ali no HTML, Gui, se você puder mostrar um pouquinho, a gente vai ter ali o input, que tem um tipo texto e um ID filme. Ali o ID filme, eu preciso que vocês entendam bem, lembrem bem desse ID filme, porque a gente vai usar daqui a pouco. Esse input você pode ver que está em cima do botão. Então, esse input todo, na verdade, ele está simbolizando esse campo branco que vai ser onde a gente vai inserir a nossa informação. Ele é esse elemento, essa caixa que a gente vai inserir a informação. Ele vai ser o identificador desse campo filme. Então, a gente vai utilizar ele da seguinte forma. Vamos lá voltar, então, para o nosso JavaScript. Eu posso remover esse console? Pode remover. Pode deixar o nosso código limpo? Rafaela, Guilherme, vocês gostaram dessa minha ideia de colocar o iniciou e terminou, né? Eu vi que vocês estavam legal. Falando, pô, boa ideia do Paulo. Olha lá. Pode tirar esse console log e clicou também. Beleza. Aqui poderia ser qualquer coisa, Rafa, só para eu entender. Como assim? Podia ser... Um alert, por exemplo, vai funcionar? Vai funcionar, vamos tentar. Vamos testar. Então, salvei, rodando. Ixi, acho que vai rodar mais uma vez. Peraí, beleza. Vou clicar em adicionar. Um alert clicou, beleza. Só para ter certeza mesmo que a gente pode ter vários códigos diferentes aqui dentro dessa função. Exatamente. Mas a gente quer fazer... Só para eu entender, Rafa, rapidinho. Então eu vou digitar alguma coisa aqui, vou colocar aqui alguma coisa, e eu quero que quando clicar em adicionar filme, recupere esse valor, é isso? Exatamente, você quer que isso seja guardado em uma variável, né? Que a gente tem guardado sempre as coisas que a gente recebe na variável, que nem no prompt. Lembra que a gente digitava coisa no prompt, no começo não fazia nada, mas depois a gente começou a criar variáveis para poder armazenar essa informação?
vai ser exatamente a mesma coisa. Porém, agora a gente está usando o campo já dentro da tela. Então, não vai ser como o prompt, não é tão simples como o prompt, mas também não é tão difícil, eu vou mostrar para vocês. Aqui dentro da nossa função, pode mostrar agora o JavaScript, a gente vai criar primeiro uma variável que vai ser o campo filme favorito. Isso mesmo. Aí nela a gente vai querer atribuir esse valor do campo. Então a gente vai colocar o document, eu já vou explicar para vocês o comando, vou só primeiro pedir para ele escrever .query selector. Só de eu colocar o que, ele já aparece uma sequência aqui, ó. Selector, selectoral, selector command vale, qual que eu uso? Query selector, esse mesmo. Beleza. Só o S maiúsculo, hein, pessoal? Beleza. Exatamente. E aí você vai colocar entre parênteses, aspas simples, aquele sinal de hashtag, né, que a gente utiliza, o jogo da velha, e o filme. O que está acontecendo aqui? Vamos aos poucos. Quando a gente digita o document.querySelector, na verdade a gente está indo ali em cima no nosso HTML e a gente está pedindo para selecionar dentro de tudo que está escrito ali no código de HTML, o que tiver entre parênteses. Então, no caso ali, o que a gente colocou? O hashtag, ou o jogo da velha, ou eu acho que tem um nome até mais formal para esse símbolo, mas eu não estou conseguindo lembrar. Pode falar. Para mim é sustenido. Sustenido. Para quem é músico, é sustenido. E esse sustenido, esse hashtag, ele sempre simboliza o ID do HTML. Então, quando a gente colocou ali em cima no input o ID filme, na verdade, para a gente chamá-lo, tanto no CSS quanto no JavaScript, a gente vai utilizar o hashtag antes dele. Então, o que está acontecendo? A gente está pegando a nossa variável campo filme favorito e está atribuindo a ela o que a gente selecionar do HTML que tem a ID filme. Ou seja, a gente está simplesmente selecionando esse input. A gente está colocando dentro da nossa variável todo esse input. Vamos dar um console log só para a gente ver o que vai estar armazenado nessa variável que a gente criou, esse campo filme favorito. Vamos dar um console log para ver. Ah, legal, ó, uma coisa interessante. Eu cliquei aqui, né, no campo favorito. Isso aqui tá tudo em uma linha só. Se eu abro o console, não tem absolutamente nada, né? Por quê? Porque não executei ainda, né, Rafa? É isso, né? Exatamente. Ele só vai acontecer quando eu clicar em adicionar filme. Vou colocar aqui alguma coisa de novo, e vou colocar aqui adicionar filme, e ele deu aqui algo. Meu Deus do céu. O que aconteceu aqui? A gente simplesmente guardou na nossa variável todo o HTML. Então, isso é ótimo, era realmente o que a gente queria, mas isso não vai ser útil da forma que a gente gostaria. A gente gostaria apenas de guardar o que está escrito ali, que é o tal do alguma coisa. Isso, e para isso... Ele trouxe tudo, né? Tudo, né? Tudo. Tudo do input. Todo o input. Exatamente. Beleza. Ele fica subindo. Fica subindo, né? Eu tô com uma dificuldade fica. aqui. Eu tive também. Desculpa. Eu tô tentando aqui, mas não dá. O mal venceu de mim aqui. Mas é só mostrar o input que eu acho que dá para ver. Beleza. E para isso, o que a gente vai ter que fazer? A gente vai ter que criar ali embaixo uma outra variável. Pode ser embaixo do console log, lá no JavaScript. A gente cria uma nova variável que vai ser o filme favorito em si, né? Vocês podem perceber que em cima a gente criou, na verdade, a variável do campo, que veio o campo inteiro, e agora a gente vai criar a variável filme, que vai vir só o que está escrito dentro do campo. E aí a gente vai atribuir o nosso campo filme favorito, ponto value, de valor. Então, quando a gente utiliza esse comandinho, a gente está ignorando todas aquelas informações de input, se ele é do tipo texto, se ele é do nome filme, qual que é o placeholder, que tá tudo escrito, isso daí você nem precisa saber o que é, só tô lendo o que tá escrito aqui no HTML mesmo. Isso daí ele vai ser totalmente ignorado, e você só vai colocar nessa variável do filme favorito o value, que é o valor que tá digitado no campo. Então vamos dar um console log nesse filme favorito, e vamos digitar alguma coisa lá, para ver o que vai aparecer. Vamos.
vou limpar aqui o meu console, rodando mais uma vez, puxar aqui pro ladinho. Vamos lá, vou digitar o Toy Story, pode ser? Pode ser. Toy Story. Story, não sei se eu digitei certo, beleza. Vou clicar em adicionar, apareceu o input grandão e depois apareceu só o que eu digitei, só o Toy Story. Perfeito, porque a gente tinha deixado aquele console log primeiro, que era a nossa primeira variável do campo, e depois o console log só do filme. Então era exatamente isso que a gente queria. Agora a gente já sabe como pegar só o que está escrito no nosso campo. A gente pode deletar então o primeiro console log e ficar só com a variável do filme favorito, não é? Isso. Rafaela, então o que ficou interessante é que dessa forma parece muito o prompt que a gente estava fazendo, porque a gente pede uma informação e devolvia. Só que o prompt ficava aquela janelinha pequenininha, feia, meio intrusiva e travava a tela. Esse aqui parece mais próximo do que a gente faz no dia a dia. Exatamente, por isso que ele acaba mexendo ali com as tags do HTML, né, que você vê que a gente mexe com a estrutura de alguns elementos que estão ali na página. Então, é basicamente a mesma coisa, mas muito melhorado, né? E aqui eu já tenho uma coisa interessante, olha só. Então, quer dizer que se eu for lá no IMDb e selecionar um filme, né, o endereço da imagem de um filme, colocar aqui, ele já vai deixar salva a imagem desse filme. A gente já tem essa imagem aqui, né? É isso? Então, deixa eu fazer isso. Exatamente. Deixa eu fazer isso. Opa, não, o IMDb. Deixa eu colocar aqui. Vou pegar o mesmo Toy Story de exemplo. Toy Story. Beleza. Vou pegar o Toy Story 4. A imagem dele. Clicando com o botão direito. Copiar endereço de imagem. Se a gente copia a imagem, o que acontece se a gente cola ali a imagem em si? Copy imagem? Uhum. Vamos testar. Se a gente não copiar o endereço. Tá. Deixa eu rodar de novo aqui o programa, só para a gente ter certeza que está acontecendo tudo aqui. Vou minimizar aqui o console, para a gente conseguir ver bem. Eu dou um Ctrl V, nem acontece nada. Então, sempre que a gente tiver que copiar a imagem, a gente copia o endereço dela. Tem que ser o copy image endereço. Copiando, se eu colocar ele aqui, beleza, Toy Story 4. Se eu vou lá no Aluraflix e coloco o endereço certinho, né, aquele endereço gigantão, coloco adicionar filme, no console já apareceu alguma coisa, a gente tem lá o endereço do... tem o endereço da imagem. Então o que falta agora é a gente fazer que nem na aula passada, que a gente usou aquele tal do document.write, usando aquela tal da image, da tag image, certo? Isso. Exatamente. Então vou colocar ela aqui embaixo já, tá? Então, vamos criar essa tagzinha image, né? Então, document.write. Você me ajuda aí, Rafa? Primeira coisa, então, a gente tem a tag img. A gente vai ter o src, que vai ser o source, né? O lugar que a gente vai buscar, igual, mais, aí a gente coloca a nossa variável que tá o endereço da imagem já atribuído. Favorito. E fecha a tag image. Perfeito. Beleza. Eu vou fechar aqui o HTML, só para a gente focar no JavaScript mesmo. Salvei. Vamos rodar mais uma vez. Vou puxar para o lado aqui. A gente não está usando mais o console, vou fechar. Ctrl+C, Ctrl+V. Opa, não é filme favorito. Vamos pegar essa imagem aqui. Ctrl+C, que é o caminho da imagem que a gente pegou. Ctrl+V. Se eu dou um adicionar filme, aconteceu alguma coisa. Muita coisa. Ele tirou, né, aquele layout que a gente tinha e está exibindo só o banner do filme que a gente tá. Vou fazer de novo. Posso rodar de novo isso aqui só para ter certeza que não foi algo que eu fiz aqui? Então, beleza. Ó, vou colocar a imagem que a gente tinha do Toy Story 4 e quando eu coloco adicionar filme com a tag img, ele coloca a tag img, mas a gente perdeu tudo que a gente tinha. Agora, engraçado que antes funcionava, né? Mas é porque acontece alguma coisa aí que agora que a gente tem esse disparo de um evento, que é o nome, acho que mais formal, para chamar essa nossa função, tem um disparo que tem algum mecanismo aí da página web que ela
refresh, eu nem sei. Mas acho que justo o que vocês prepararam, então vou deixar o gancho aqui. É que tem alguns momentos que a gente não sabe o que a gente precisa programar agora, a gente precisa de ajuda de uma pessoa, a gente precisa consultar a documentação, e isso acontece muito, é algo muito frequente. Então, e o curioso é que eu tô sendo honesto aqui, tá? Diferente da Rafaela e do Guilherme, eu realmente não sei por que esse aqui não funciona, mas tem alguns momentos que você tem que aprender e ver o que as pessoas estão usando e como que resolve o problema, tá bem? A gente não quer que de maneira alguma, quando você se tornar dev, estiver na carreira de programação mesmo, você precisa parar para investigar e tal, quando for a terceira, quarta vez que você está usando. Mas agora que a gente está aprendendo, o que a gente faria? A gente perguntaria para alguém, olha, você tem algum trecho de código aí para mim que eu consigo colocar isso no documento sem ter esse problema de apagar a tela que tinha antes? E o que me parece é que um amigo nosso, o Gabriel, ou a Carol, preparou isso para o Guilherme e para a Rafaela, um trecho de código para ajudar a gente aqui. É isso aí. Então, o que eu vou fazer? Eu vou usar esse trecho de código, vou copiar essas 5 linhas, Ctrl C, vou voltar lá no meu projeto, vou dar um Ctrl V aqui. Então, se a gente observar, Paulo, isso aqui é uma outra função também, só que ela tem alguma coisa diferente aqui, né, da função que a gente já tem. Eu tô vendo lá, é esse tal de inner.html, ele pega esse tal de inner.html e adiciona o que já tinha antes, mais o elemento filme. Acho que eu tô entendendo, mas acho que justa a questão que a gente tá querendo colocar é que tem vezes que você usa código de outra pessoa que você não sabe exatamente como funciona, como ele funciona. O que ele faz, você sabe. Ele adiciona um trechinho ali, alguém preparou para você. Então é muito comum na prática, num ambiente com várias pessoas, como tô eu, o Guilherme e a Rafaela aqui, você pegar um código e adicionar, você pegar um código e chamá-lo, né? A função que eu falei que tem esses nomes, executar, chamar e invocar. Tem um pouco de diferença aí até na terminologia, mas agora não importa. Então, isso que o Guilherme e a Rafaela estão fazendo aqui, pegando um trecho de um código, colocando de uma pessoa que fez, é óbvio que ocorre de outras formas, é muito comum, a gente faz isso o tempo inteiro. Então, a partir de agora, em vez do que a gente fazer o document write, a gente vai chamar essa funçãozinha aí. E realmente eu percebi também outra coisa ali naquela função, que só de bater o olho já dá para perceber uma diferença, que é dentro do parênteses tem uma informação. E no nosso, que a gente estava fazendo, não tinha nada. Então, o que será que pode ser isso, Gui? Bom, você consegue explicar? Vamos explicar o que acontece. Nesse caso, olha só, na nossa função que adiciona o filme, a gente já tem o endereço, só o valor da imagem JPG que a gente quer exibir para exibir na tela, né, da imagem do filme que a gente quer mostrar. Nessa função listar filme na tela, ele tem entre parênteses aqui escrito filme. Ou seja, é uma função que espera que a gente passe para ela um filme. Esse passar para a função a gente chama de parâmetro, né? O nome técnico é parâmetro, mas o que a gente está fazendo? Olha só, eu quero listar um filme na tela. Beleza, qual filme você quer listar? Eu preciso passar para ela. Então, nesse nosso caso aqui, observe que aqui dentro da função, né, a gente tem da função listar filme na tela, ele utiliza a palavrinha filme. Na nossa função, a gente não tem a propriedade filme. A gente tem o quê? O filme favorito. Será que vai dar conflito se eu passar aqui o filme favorito? Então, olha só, eu estou chamando uma função que não fui eu que fiz, foi outra pessoa que fez, para listar o filme na tela, e estou passando, olha, esse é o meu filme favorito, dentro dos parênteses aqui. Beleza? Aí, essa função que a gente está chamando faz alguma mágica para conseguir exibir o filme favorito na tela. Antes da gente ver, de fato, detalhes sobre essa chamada de função, aqui eu chamei filme favorito e aqui chama filme, vamos rodar para ver se isso está funcionando? Então, salvei, vou trazer minha tela aqui para o ladinho para a gente visualizar. A gente tem o visual super bonito do Aluraflix, e vou colocar a imagem, Ctrl C, nesse caminho da imagem, Ctrl V, aqui, .jpg. Quando eu clicar adicionar filme, aparece o filme embaixo. Beleza. Deu certo, a gente está exibindo o filme, né, a imagem do filme que a gente quer exibir aqui, só que vamos se atentar aqui a alguns detalhezinhos, né? Então, olha só, a gente tem o filme favorito, que é só o endereço que a gente quer colocar na imagem.
depois a gente está utilizando uma outra função feita por outra pessoa e a gente está passando esse conteúdo, esse endereço aqui dentro. Então, é como se aqui no lugar do filme favorito que eu tenho, né, o Amazon, ponto não sei o que, JPG, a gente está passando aqui dentro. Quando a gente chama essa nossa outra função, a função já sabe, olha, você vai precisar listar os filmes na tela. Então, vamos colocar, a gente tem um filme, né, que é aquele filme, aquele endereço que a gente passou. Esse endereço a gente monta, né, essa função, o que ela faz? Ela vai pegar, né, um elemento lá, o Query Selector, que pega elemento do HTML. Eu não sei como isso está acontecendo. Ele está pegando um elemento lá do HTML chamado listar filmes, depois ele monta esse elemento com o IMG, que a gente já conhece, e depois ele faz algo mágico aqui, né? O inner HTML é igual ao inner mais o filme, né? O elemento filme que a gente passou lá para a página e deu certo. Então, minha pergunta é, a gente chamou aqui filme favorito, mas se eu chamasse aqui, por exemplo, de filme e passasse aqui o filme, será que eu teria o mesmo resultado? Então, olha só, eu passei o conteúdo filme e depois eu chamei o meu parâmetro, né? Passei aqui a minha função com o mesmo nome. Vamos ver se isso aqui vai dar certo. Então, salvei, executando, colocando aqui o mesmo endereço, .jpg, adicionar filme, e deu certo. Só que, se eu chamo aqui, por exemplo, de filme favorito, e aqui eu chamo de filme favorito, repara que a gente não muda nada nessa função. Então, observe que a gente tem um ponto muito interessante aqui. As variáveis que a gente cria dentro da nossa função aqui, adicionar filme, ela serve para ela. Quando eu chamo, preciso usar esse conteúdo em outro lugar, eu só posso passar esse valor e a minha outra função pode ter outro nome aqui no meu argumento. Então, a gente tem aqui o filme e na minha função eu chamo como filme favorito. Eu acho que eu entendi. É tipo assim, você fala assim, né? A minha função que chama listar filmes na tela, ela recebe algo. Esse algo, pouco me importa como você gostava de chamar na sua época que você tratava com ela. Eu tô recebendo isso e eu dei um novo nome, que pode ter o mesmo nome que você dava, pode ter o outro nome e tal. Não tem visibilidade, não tem incompatibilidade aqui. Cada um tá, o que a gente chama na variável, cada variável tem seu escopo separado. O escopo é onde a variável vive, onde ela nasce, vive e morre. E tem um monte de detalhes. No JavaScript, então, tem um monte de pegadinha em relação a isso. Mas acho que a questão aqui é vocês entenderem que nesse começo, que nem alguns pontos que eu já trouxe para vocês, pode ser um pouco complicado. Pô, por que a Rafael e o Guilherme chamaram esse de filme favorito, mas lá dentro da função chama filme? Não devia chamar o mesmo? Ou não pode chamar o mesmo, senão dá conflito e dá erro? Esse tipo de questionamento vai ser muito comum. E, de novo, teste, veja, será que ali dentro, onde na linha 9, a gente podia então ter escrito filme favorito? Na linha 9, ali, ó. Filme favorito, já que ela existe na outra função, será que eu já não podia ter escrito aí filme favorito? Fica para você fazer esse teste. Será que vai funcionar? Não vai? O que vai sair? Então, para você entender qual é cada variável, quem tá onde, quem vale onde, isso vai com experiência. Você vai precisar praticar, usar variáveis, errar e bastante coisa assim. E uma das coisas que eu acho importante também a gente destacar é que, realmente, você olha e está no mesmo documento, no mesmo arquivo, no mesmo código de JavaScript, mas parece que são blocos diferentes. E isso, na verdade, é uma das utilidades pelo qual a gente usa a função, né? A gente coloca ali o filme de um nome diferente do que estava ali naquela função, porque às vezes a gente pode chamar a função listar filmes na tela em outro lugar. E se a gente chamar de outro lugar, vai ter outro nome, é melhor a gente deixar em cada função com o seu próprio apelido, né? É a mesma coisa, mas você cria para cada função o seu apelido porque ele pode ser chamado em outros lugares. A gente é meio independente, sabe? Do nosso código. Então, esse é um dos motivos pelo qual a gente usa a função, para poder até reutilizar em qualquer outro lugar. Uma coisa interessante agora agora que a gente entendeu melhor essa parte do adiciona filme, o lista filme, o que acontece do jeito que o nosso código está? Se eu passo um determinado texto para adicionar um filme. Então, o que o nosso adicionar filme espera? Ele espera que a gente tenha uma imagem, né? Então, se a gente for lá no finalzinho da imagem, ele tem um .jpg, é uma imagem. Quando a gente coloca adicionar filme,
ele põe aqui a imagem do filme que a gente quer. Mas se eu escrevo aqui outra coisa, eu vou salvar, vou rodar e vou fazer. Escreve aí, ó, em vez de esse endereço de imagem, escreve aí Toy Story. Vou escrever. Toy Story. Beleza. Vou clicar em adicionar. Alguma coisa deu ruim. Ele gerou aqui alguma coisa aqui, né? Uma imagem sem nada, né? Parece, né? Olha só. Vou fazer de novo. Toy Story 2 agora. Toy Story 2. Agora vai. Não foi. O Star Wars da Rafaela vai, eu tenho certeza, porque o HTML... Wars. Beleza? Adicionar. Não tá dando certo. E agora, hein? Faz sentido. Então, acho que o que seria legal a gente evitar esse problema, porque essas imagens são as que a gente chama de imagens quebradas, né? O SRC, a source dela tá apontando para um endereço, ele espera um endereço, e Star Wars não é um endereço de internet. Endereço de internet é HTTP, HTTPS, FTP, e um monte de coisa, //. Então, e sem contar que também, em especial, não é uma imagem, porque a gente sabe que isso aí não está terminando nem com JPEG, nem com GIF, nem com a extensão de arquivo que é clássica de imagem. Isso. E agora, como que a gente resolve isso? Bem, acho que a gente podia então colocar pelo menos um alerta quando alguém fazer uma validação, criar algum mecanismo de validação para saber, olha, se você digitou alguma coisa que não é uma imagem, não parece ser uma imagem, já levanta um alerta na cabeça da pessoa para ela ficar atenta lá. Porra. Então vamos lá. Dentro aqui, ó, então a gente pegou, né, o conteúdo inteiro e depois pegou só o conteúdo da imagem. A gente vai verificar se esse conteúdo é uma imagem ou não. Como a gente vai fazer isso? Não faço ideia. Então, a gente vai verificar se se essa imagem está válida. Se ela for válida, a gente lista ela na imagem, né, Paulo? É isso? Coloca aqui para listar esse filme na tela, que esse filme está válido. Se não, a gente estoura um alert, alguma coisa. Como que a gente consegue agora fazer essa verificação para saber se de fato é uma imagem ou não é? Alguém sugere aí alguma coisa? Eu acredito que a gente pode, já que a gente tinha visto que quando a gente clica no caminho da imagem, a gente sempre tem o ponto .jpg ou ponto .jpeg. Por que será que a gente não tenta validar se, quando a gente entra com esse texto, a palavra possui no final esse ponto .jpeg? Tem como a gente fazer isso no JavaScript? Porque é a forma como eu enxergo que a gente podia fazer. O filme favorito é esse endereço inteiro que a gente tem ali, né? No nosso caso, se a gente entra com Star Wars, Toy Story, alguma coisa assim, não é o que a gente espera. Então, o que a gente quer verificar é se esse conteúdo, filme favorito, termina com JPG, é isso, né? Exatamente, porque vai terminar. Existe uma função, alguma coisa especial para a gente verificar só o finalzinho, se ele é JPG? Esse aí eu vou falar, já que eu que contei pra vocês. Eu vou falar de que é uma função ou um comando, mas vocês vão ver também, quando vocês procurarem por aí, vocês vão entender que é um método, tem vários nomes. Então, todas as variáveis que são do tipo texto, você pode fazer um ponto e perguntar se ela termina com um outro texto. Então tem o ends with, que tá em inglês, né, tá na terceira do singular, e aí você coloca entre parênteses, passando como argumento para alguém que escreveu essa função, que a gente nem sabe quem foi, e você passa aí o JPG, ou melhor ainda, ponto .jpg. Então, esse aí vai devolver verdadeiro, true, né, a gente chama de true ou false, ele vai devolver true se terminar com ponto .jpg, ou ele vai devolver false se terminar com JPE, com J, com Star Wars, ele vai devolver false. Então, se for true, ele vai mostrar, caso contrário, a gente pode dar um alert, né? O else, que a Rafaela ensinou pra gente lá atrás, a gente pode dar um alert e falar, olha, imagem inválida, ou algo do gênero. Boa. Legal, eu acho que fez sentido. Acho que tá bacana aqui. Vamos ver se funciona. Vamos. Uhum. Salvei, vou puxar aqui pro lado, só pra gente conseguir focar na parte do nosso código mesmo. Vamos testar, então, o cenário sucesso primeiro, tá? Então, vou lá na imagem inteira do Toy Story, selecionei ela toda, Ctrl C, venho aqui, inserir a imagem, Ctrl V, adicionar filme, o filme apareceu.
Vou fazer agora, tirando tudo isso aqui, limpando tudo isso daqui, né? Selecionei tudo, tirei, vou escrever Toy Story. E quando eu coloco um adicionar, estoura uma mensagem inválida. E quando eu dou um OK, não apareceu aqui do lado. Vamos testar então com outro filme, né? Vou colocar o Star Wars, adicionar, opa, imagem inválida. Beleza, ficou legal. Só que tem duas coisas que tá me deixando um pouco triste nisso aqui, Rafa. Vê se você consegue me ajudar. Sempre que a gente digita uma imagem de sucesso ou uma imagem que é ruim, ele sempre mantém essa imagem, esse texto aqui, né? Será que não tem como a gente limpar esse texto, né? Mesmo se a imagem for válida ou for inválida? Tem sim, eu acredito que toda vez que a gente fizer essa função, né? Toda vez que a gente clicar com o botão e chamar essa função, no final a gente poderia deixar que o valor que tiver no campo seja nulo, seja, na verdade, vazio, né? Que a gente chama. Então, lembrando, né, que o que na verdade é o valor do campo em si, a linha azul, você vê que é o campo filme favorito ponto value, né? Que a gente não quer, na verdade, tirar e trocar o valor do campo inteiro. Lembrando, é só o value, é só o que está escrito dentro do campo. Então, a gente pode simplesmente pegar e trocar o campo filme favorito ponto value. E aí a gente atribui o valor de vazio. Pode ser entre aspas duplas e não colocar absolutamente nada. Isso vai limpar. Na verdade, não é limpar, né? Não é tipo um clear. É a gente simplesmente atribuindo um outro valor naquele campo branco, que agora vai ser nada. Boa. Vamos testar? Vamos testar. Salvando e executando mais uma vez. Certo. Vou começar então com uma mensagem ruim, tá? Vou digitar aqui Star Wars. Adicionar filme, apareceu mensagem inválida, quando eu dou um OK, ele limpa pra gente. Maravilha. Vou fazer aqui o caso de sucesso. JPG, voltando aqui, Ctrl V, JPG, é a imagem certinha, adicionar, e ele adicionou e limpou pra gente também. Insira. Ficou sensacional, eu gostei muito disso aqui. Mas um detalhe também é que você vê que, tipo, limpa o que a gente escreveu, que normalmente é o que fica mais preto, mais negrito quando a gente escreve. Só que se você for ver, aquele texto insira endereço de imagem, ele continua. Isso, na verdade, não é parte do JavaScript. Isso é parte lá do HTML mesmo. Então, isso não se mexe. Isso é como se fosse... como que eu posso dizer, a descrição desse campo, né? É para quando a gente preenche um campo, tipo, coloca aqui seu nome, digita aqui não sei o quê, isso a gente já deixa no HTML, então não vai ser isso que a gente vai mexer. Isso, de fato, a gente só mexe no que a gente já escreveu, então não se preocupem se continuar aparecendo essa mensagem, porque é para aparecer mesmo, isso faz parte. Essa mensagem, ele aparece aqui nesse placeholder, né, que quando eu digito, eu vou digitar uma letra, vou digitar a letra A, já some tudo aquilo. Se eu deixo ele em branco, aparece lá, né, como se fosse um guia pro campo, né. É o próprio HTML que faz isso mesmo. Ele já tem exatamente essa função, esse placeholder tem essa função de só dizer o que você tem que digitar, e aí quando começar a escrever, ele já apaga sozinho. Então, ele é exatamente para isso. Então, vamos rever um pouco do que a gente viu nessa aula, que eu acho que foi muita informação. Então, é uma boa a gente lembrar de tudo. Me mostra aí o HTML, Gui, para a gente poder começar desde o início do que a gente começou falando. Lembra que eu falei aqui que a gente tem aquela tag do HTML, que são esses elementos, tem o input, que é o campo em branco, e tem o button embaixo, que é o botão em si. A gente viu que quando a gente clica no botão, é chamada essa função adicionar filme. Está escrito ali, on click, ou seja, quando clica, no momento que você clica, e aí a gente já chama essa função adicionar filme, que a gente criou ali embaixo. Então, vamos mostrar o que a gente criou. A função a gente sempre cria que nem variável, a gente coloca o var na frente, e aí escreve o nome da variável que a gente quer. A função a gente vai fazer igual. A gente faz a função e a gente coloca o nome da nossa função. A gente abre o nosso parênteses, a gente coloca parâmetros quando tiver. Nesse caso, a gente não tinha usado parâmetro, a gente não está puxando informação de outro lugar nenhum. Então, esse daí a gente simplesmente
só vai executar o que está entre chaves, e o que a gente colocou entre chaves a gente criou uma variável campo filme favorito, em que a gente vai ler o nosso documento HTML, e quando a gente encontrar algum elemento que tem o identificador filme, que lá no caso do HTML, no nosso input a gente tem esse input mesmo, a gente tem ID filme, a gente vai atribuir nessa variável campo filme favorito. Só que a gente lembra que quando a gente atribui a tag inteira, esse input inteiro para essa variável, quando a gente for imprimir, vai imprimir o input inteiro, com tipo, texto, nome, e não é isso que a gente quer. Então a gente criou uma outra variável, que é o filme favorito, e aí a gente pegou apenas o value desse campo filme favorito, e o value nada mais é do que exatamente o que a gente escreve lá na nossa caixinha branca. Depois, a gente fez a nossa verificação, a gente criou uma condição com o if de se o filme favorito, que vai ser o texto que vai ser entrado ali no campo branco, terminar com .jpg, ends with, que é do inglês, terminar com .jpg, então a gente vai listar os filmes na tela. Esse listar filmes na tela, recapitulando, é uma função que a gente pegou emprestada de um amigo nosso que já tinha feito pra gente, e ele fez uma mágica aí, ele colocou esse inner HTML, que a gente não sabe exatamente o que faz, e a gente simplesmente joga a gente utiliza essa função para ele poder aparecer ali na tela como formato de imagem mesmo. Então, voltando ali em cima, na nossa condição, se o filme favorito terminar com .jpg, a gente vai listar os filmes na tela. E aí a gente está mandando para essa função o filme favorito, que é a imagem. Aí, lá na função que a gente pegou emprestada, eles vão utilizar esse valor de filme favorito para poder colocar na tela a imagem. Se não, a gente vai dar um alerta de imagem inválida para o usuário saber o que ele deveria ou não fazer. Finalizando isso, a gente também limpa o nosso campo branco para poder depois inserir, não precisar ficar tendo que apagar e ficar lá todo o endereço da imagem, tem que tirar, tem que colocar, você não sabe se você já tinha colado aquilo, aí você vai colando junto. Não, a gente preferiu apagar toda vez que a gente chamar essa função, ou seja, toda vez que a gente clicar no nosso botão. E para isso, a gente trocou o value do nosso campo filme favorito para vazio, que é simplesmente as aspas duplas sem nada dentro. Então, é isso que o nosso programinha faz. Você pode perceber também que a gente vai adicionando os endereços das imagens e a gente insere um, aí aparece ali. A gente insere o segundo, ele não vai deixar de aparecer o primeiro que a gente inseriu, porque aquela função, a função que a gente está chamando, ela vai acontecer toda vez que a gente clica, não é toda vez que a gente roda de novo, ou toda vez que a gente salva, ela vai acontecer toda vez que a gente clica. Então você pode adicionar quantos filmes você quiser, que eles vão ser inseridos em fileira, a não ser que você rode tudo novamente, que ele vai começar do zero. E a Elisa veio aqui dar um oi, porque na primeira imersão Dev que a gente teve no começo da pandemia, na primeira do ano passado, ela esteve muito presente. Dessa vez é muito impressionante que ela só apareceu, é a primeira presença dela, né, Elisa? Aqui para comemorar um pouco. Olha o filme que acho que foi o tio Guilherme colocou. Legal, não é? Então, ó. É pra você pôr aí o filminho. Você quer pôr um filminho? Então, a gente vai pedir para os nossos amigos que estão aqui alguns desafios. A gente tem, inclusive, o desafio, em vez do que colocar só a capinha do filme, agora eles vão colocar já. Dá pra gente colocar o trailer do filme aí como desafio. É mais complicado, tá bom? Então tá bom. Para esse desafio que a Elisa tá trazendo para vocês, vocês vão precisar pesquisar um pouquinho aquele clique no share do YouTube, vocês vão ver que tem como você fazer embed, ele compartilhar um embed. Então, em vez do que ser só esse textinho que a gente tem aí, que é só a imagem e coloca image search, vocês vão ter que pegar um HTML gigantesco. Vai ser desafiador, vai ser complexo, mas então, em vez de vocês cadastrarem a capa do filme, vocês podem cadastrar o trailer, e ele vai ter botão clicável do YouTube e vai ficar vários, um embaixo do outro,
seus favoritos, que é bastante interessante. Então, o que eu quero colocar para vocês, que a gente passou nessa semana, é que tem algumas coisas que assustam um pouco, porque a gente não está acostumado. Eu queria dar atenção especial ao Document.Carry Selector, porque o que isso faz exatamente, não é? Acho que a Rafaela e o Guilherme colocaram, pega do ID do HTML, mas quem escreveu? Cadê essa variável document? E tem coisas que, infelizmente, na programação, especialmente que a gente está envolvendo com web, misturando coisas ao mesmo tempo, que a gente usa sem entender com perfeição, nesse comecinho, tá? De novo, depois vocês precisam avançar. E fica até um desafio, né? Para mim, eu acredito que seja interessante vocês tentarem ver aquela função que a gente pegou emprestada do nosso amigo ali embaixo. Você puder descer ali, o que significa esse inner HTML, ou pelo menos com qual conexão, o que pode ser que ele esteja fazendo. Eu acho interessante vocês darem uma pesquisada só para tentar entender o porquê que a gente também não explicou aqui na aula. Aí fica o desafio para vocês, quem quiser ir um pouco além. Vou deixar aqui um outro desafio também, que é o seguinte, olha só, o que essa linha do if aqui está fazendo? Ela está verificando se um filme é válido ou não, né? Se o filme se é uma imagem ou não. Então, existe uma forma da gente conseguir remover todo esse código, essa validação que acontece aqui, e a gente exportar, né? A gente transportar isso para uma função. Assim como tem o adicionar filme, o listar filmes na tela, a gente podia criar uma função valida filme. E a gente passa, né, o nosso filme, assim como a gente viu aqui, passando filme, para fazer essa validação e deixar o nosso código mais claro a nossa leitura também. Por exemplo, se o filme for válido, a gente passa o filme, a gente executa uma função e verifica, né, estoura um alerta se estiver errado, ou lista o filme se ele estiver certo, e a gente faz uma determinada ação, né? Então, meu desafio é o seguinte, como que eu posso transportar essa verificação para uma função? Esse último desafio que o Guilherme pôs, que tem uma série de questões, a gente vai começar a aula da semana que vem, claro, depende da frequência que você está estudando com a gente vai começar outra aula passando por isso, porque envolve misturar a função, invocar uma função e criar outra, e passar argumento e passar até o retorno, ter o retorno da função. Então, são passos que a gente ainda não viu aqui. Mas quem está nessa frequência louca, que nem a gente, o fim de semana está aí, tem muita coisa para vocês experimentarem. A gente precisa que vocês vão além do que a gente está trazendo. Testem, muita mensagem de erro que a gente está vendo aí no Discord faz todo sentido. E é muito importante que você caia nesses erros e não no roteirinho todo perfeito. Tanto que algumas questões a gente foi colocando aqui justo para vocês testarem e falar, poxa, eu achava que ia dar certo, não deu? Ou eu achava que não ia dar certo e deu? Então essas questões são muito importantes. E vocês vão ver que se sentir inseguro, será que funciona ou não? Console log, testa, roda, pergunta, isso é o tempo inteiro. É assim que a gente descobre, como num experimento. Bem, a gente está muito animado nessa primeira semana, a gente vai trazer muita coisa. Na próxima semana a gente vai começar um projeto mais longo, já envolvendo todas essas partes que a gente já viu, os mecanismos que a gente considera básico de uma linguagem de programação, sem contar que o Guilherme e a Rafaela trouxeram pontos de HTML e CSS que já dá para fazer uma experiência muito rica e algo que vocês possam ter orgulho, colocar como um portfólio. De novo, assim como a Lura não nasceu ontem, né? A Lura, como ela tem quase 8 anos com esse nome no online, então demora para vocês terem uma carreira. Você vai pegar, a Rafaela já está há anos estudando, o Guilherme mais ainda, então não é da noite para o dia, mas como vocês já viram, dá sim para você dar esse mergulho com a gente na Imersão Dev, ainda dá tempo para você chamar um amigo, uma amiga para estudar com você, porque isso forma uma relação muito forte e para a gente ver os resultados de vocês durante o fim de semana no LinkedIn, no Instagram, no Discord, que a gente está selecionando e fazendo muitos comentários nas nossas redes também. Um ponto que eu acho muito legal é que existem algumas pessoas que conseguiram chegar no desafio final, fizeram e estão ajudando outras pessoas na comunidade, estão ajudando outras pessoas no Discord. Isso é sensacional. Você quer aprender mesmo de fato alguma coisa? Ajuda a outra pessoa, vê o código do amiguinho, do seu colega, tenta ver junto, sabe? Eu acho que isso daí é muito bacana, essa questão da comunidade mesmo.
Exatamente. Quando a gente ensina, na verdade, a gente acaba aprendendo mais uma vez o que a gente está ensinando de uma forma que a gente até nem tinha visto antes. Então, se vocês puderem fazer isso, eu recomendo muito. A gente vai estar preparando até evento de encerramento para depois do final da segunda semana, planejando como que vai ser a premiação, conversa, mostrar os melhores projetos, e também que a gente vai lançar o site novo da Alura com um monte de conteúdo, mecanismos de desafio, de conteúdo avançado extra, e a gente vai trazer também para vocês. Então, bom descanso e obrigado. Tchau, tchau, gente. Até semana que vem. Tchau, tchau, pessoal. Até semana que vem. Com essa quinta aula, a gente já tem a estrutura básica dos principais pontos de se trabalhar com uma linguagem de programação. Em específico, com JavaScript, a gente foi além e a gente sabe integrar um pouquinho disso com o tal do HTML, que tem aquela estruturinha de botão, campo de texto. Isso realmente dá muito poder do que a gente pode fazer. E na Imersão Dev, quem está conseguindo seguir 2 horas por dia, estudar e praticar, a gente agora tem o fim de semana. É claro, nem todo mundo consegue encarar, porque as aulas realmente estão recheadas de conteúdo e de prática, mas fica aqui. Para quem está nessa linha e conseguiu chegar nesse ritmo, a gente tem todo o fim de semana para aproveitar e fazer várias práticas. Quem não chegou nesse ponto, vai aproveitar o fim de semana para pegar as outras aulas e praticar. E nós estamos no Discord esperando vocês. A gente está vendo e comentando muitos projetos. Tem muita coisa já no LinkedIn aparecendo de quem trabalha em outras áreas, trazendo ideias para programação. A gente está muito animado com essa primeira aula. É um grande preparatório, essa primeira semana, não a primeira aula, para a gente chegar nessa segunda semana que a gente finalmente vai encarar todo um projeto em 5 grandes aulas. Para até, olha só, a gente vai ter uma disputa com prêmios para ver quem consegue fazer algo mais divertido e mais incrível. Então, aproveite todo esse conhecimento dessas 5 primeiras aulas, que você tem todo o arcabouço de uma linguagem de programação e um pouquinho do HTML. Já dá para fazer coisas muito interessantes para você praticar, para você se desafiar.